Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, à censura, às imbecilidades. Alegrias! Alegrias porque a luta continua. E a censura e o fascismo nos órgãos e instituições públicas do Brasil, hein? CGU, Ministério da Justiça, vejam! Acredito que pelo Brasil não ter feito um acerto de contas pós-ditadura, ou seja, os torturadores, os transgressores da lei, os golpistas, todos continuaram impunes através do processo de anistia geral, ampla e restrita, que anistiou inclusive Brilhante Ustra e Sérgio Fleury. Acredito que o Brasil, por não ter feito esse ajuste de contas, permanece na estrutura das instituições brasileiras o fascismo, o caráter da ditadura, o caráter totalitário. Porque não é outro o caráter, por exemplo, da portaria baixada pela Controladoria Geral da União, a CGU, proibindo os funcionários públicos de se manifestarem sobre qualquer coisa nas redes sociais. Isto vai contra todos os princípios constitucionais de liberdade de expressão, de direitos humanos, vai contra os tratados internacionais que o Brasil já assinou. Mas por que isto acontece? Porque quem está à frente da Controladoria Geral da União ainda pensa que está vivendo o regime militar de 64. Pensa que a eleição de Bolsonaro é o revival, eu gosto desse termo, revival, é a ressurreição do golpe militar de 64. Então vale tudo. Vamos calar os funcionários públicos, vamos engessá-los. Não é assim que a banda toca e essa portaria já vai para o espaço, tanto por recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, quanto pela incongruência que ela representa na constitucionalidade brasileira. Seguido a isto, junto com isto, há o dossiê do Ministério da Justiça, com quase 5 centenas ou mais de nomes da luta antifascista, nomes de democratas, constantes como perigosos, por serem antifascistas, funcionários públicos que lutam pela democracia e contra o fascismo, por terem assinado o manifesto, por terem externado a opinião, são perigosos para este regime neofascista que está instalado no Brasil, que é filho direto ou neto direto de Ernesto Geisel, de Emílio Médici, de Castelo Branco, de todos os ditadores de plantão que o Brasil passou por 21 anos. E o ministro da Justiça recusava-se a entregar o dossiê. Muito embora, segundo dizem as línguas viperinas, Eduardo Bolsonaro já tinha posto o dossiê debaixo do braço e já entregou para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Segundo o próprio deputado bolsonarista, virou X9 do Trump. Mas enquanto o ministro da Justiça se recusava a entregar ao Congresso Nacional, por ordem do Ministério Público, esse tal dossiê, que na verdade é um macartismo, é uma caça às bruxas, é uma perseguição, é mais um avanço, uma tentativa de avanço do fascismo sobre a liberdade de expressão e sobre a liberdade e a democracia brasileira. Enquanto ele tentava não entregar, acabou sendo obrigado a entregar. Quer dizer, que ministro da Justiça é esse? A justiça é feita para quem na cabeça dele? Para o governo Bolsonaro, que é filho e neto direto dessa ditadura que eu mencionei e que a gente conheceu. Enquanto ele nega por um lado, do Bolsonaro entrega pelo outro. E agora o país toma estarrecido conhecimento de que realmente o dossiê existe. O ministro diz, mas isso é coisa antiga, isso também tinha no governo Dilma. O fato de ter isso no governo Dilma não justifica uma coisa dessa em governo democrático nenhum. O fato de ter isso lá no governo Dilma não quer dizer que está certo, só porque era o governo do PT. E eu nem sei se tinha isso no governo do PT, ou como era feito isso no governo do PT, ou antes do governo do PT. Não, isso sempre houve, não pode, isso sempre houve na ditadura militar. E permaneceu esses anos todos, e tem que ser denunciado. Nenhum brasileiro pode se calar diante desse avanço da Controladoria Geral da União e desse dossiê do Ministério da Justiça. Eles representam um atentado à liberdade de expressão, um engessamento de funcionários de brasileiros na sua liberdade de pensamento, de expressão, na luta pela democracia. Vamos juntos. Vamos lutar sempre. E digo mais, Bolsonaro só está aí porque não estamos podendo sair às ruas. O impeachment do Botafogo fica sentado em cima de 50 impeachment, porque a massa não está na rua pedindo impeachment. Bolsonaro está sendo salvo pela pandemia, digamos assim.
Ao mesmo tempo que a pandemia o condena, 100 e tantos mil mortos, a pandemia o salva, porque evita as manifestações de massa na rua contra ele, pedindo impeachment. Seja lá como for, juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.